Fala empreendedor, fala empreendedora, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio do Café das 7. Aqui nós discutimos as estratégias para você sair do zero no marketing digital e conquistar 12 meses de faturamento em até 3 meses. Eu sou Leopoldino Santos e o tema de hoje é como o empreendedor vence o medo de gravar vídeos para a internet. Isso mesmo, como o empreendedor vence o medo de gravar vídeos para a internet. E o Café das 7 é toda segunda e quinta, às 7 horas da manhã. Aqui nós sempre discutimos assuntos para o empreendedor sobre marketing digital, aqui sem palavras difíceis, para o empreendedor que está começando do zero e para aquele também que já tentou crescer na internet, mas se perdeu no meio de tanta coisa para fazer, de tanta loucura do digital, acabou começando e não continuou, beleza? E aqui nós trabalhamos profundamente 3 pilares, que é o pilar estratégia, técnica e inteligência emocional. Estratégia, que para o marketing digital bem feito, você precisa ter estratégia, você precisa pensar estrategicamente. Por que fazer aquilo? Qual o motivo de fazer? E como fazer? De que maneira fazer? Então, estratégia, você pensa na estratégia, depois vem a técnica, você também tem que aprender a técnica que está por trás do marketing digital, e depois você tem que entender a questão da mentalidade. É a sua mente que te impede de fazer ou sua mente que te impulsiona a fazer. A mentalidade está totalmente ligada ao marketing digital. Tá? E o tema de hoje, como o empreendedor vence o medo de gravar vídeos para a internet. Vamos começar a construir aqui esse tema que será extraordinário, realmente será profundo, você vai ver como isso é algo importantíssimo na jornada do marketing digital. Muita gente fica para trás porque deixa o medo vencer. Muita gente fica para trás porque o medo acaba dominando. A maioria das pessoas, ela tem medo de falar em público. Tem medo de gravar vídeo. A maioria das pessoas. Até uma pesquisa feita, até anotei aqui para você, uma pesquisa feita em 2015 pelo jornal britânico Sunday Times. Eles realizaram um estudo sobre o medo das pessoas de falar em público. E sabe o que eles descobriram? Que esse medo ele é maior até mesmo do que problemas financeiros, doenças e morte. Ou seja, o medo de falar em público ele é o principal medo no ser humano. E algumas pesquisas aqui no Brasil também têm mostrado isso, sobre esse medo de falar em público. Então muitas pessoas elas deixam de conquistar muitas coisas, elas deixam de desfrutar muitas coisas por causa do medo de falar em público, por causa do medo de se expor. E o que acontece? Nós temos no nosso sistema nervoso, nós temos uma estrutura cerebral que chama-se amígdala. Na amígdala está armazenado tudo aquilo que nós vivemos sobre forte impacto emocional. Na amígdala está armazenado tudo que nós vivemos sobre forte impacto emocional. Então, quando a pessoa viveu emoções negativas no passado, sobre se expor, sobre falar em público, sobre o que as pessoas vão pensar de mim, e aquilo, quando a pessoa vai gravar um vídeo, ela vai falar em público, acontece o que a gente chama de sequestro da amígdala. A amígdala ela é sequestrada, ela é ativada frente a uma emoção do medo e acaba ocorrendo uma sensação ruim, uma sensação de dar frio na barriga, boca seca, suor, tremor. As mãos começam a ficar frias e a pessoa tem um desejo de fugir. Muitos fogem e ficam paralisados. Porque dentro do ser humano tem isso que lá atrás, nossos antepassados que viviam da caça, quando passaram por um processo de medo demasiado, quando estavam de frente com algum animal selvagem, o medo. Então, quando há esse sequestro da amígdala, há uma respiração ofegante, é um estado de start, de alerta profundo. O sangue é bombeado para os membros maiores, ou seja, para lutar. O sangue é bombeado para a mão, estou preparado para lutar, ou fugir na perna. O sangue é bombeado para a perna, ou lutar com a perna também, dar chute, soco e fugir. Ou também a paralisia, alguns ficam paralisados frente ao medo. Então, a última vez que você foi falar em público, traz a sua memória só, quais foram os sentimentos? A última vez que você tentou se expor, quais foram os sentimentos? Frio na barriga,
suor, tremor, você ficou meio paralisado, uma vontade imensa de fugir dali, uma vontade de sair correndo. Por quê? É esse sequestro da amígdala. O sangue bombeando para os membros maiores e o desejo de fugir, de correr. Por quê? Porque aquilo ali é um perigo. Assim como os antepassados, que eu disse, que viviam da caça, estavam frente a um animal selvagem, então é um perigo, ele tem que fugir, eu tenho que sair daquela situação. Então acontece isso quando você está se expondo perante outras pessoas, porque esse medo está dentro de você, está aí dentro. Então, trabalhar essa questão do medo de se expor, de gravar vídeo na internet é importantíssimo. Assim como a analogia da mangueira que nós falamos na última live, a mangueira, para dar frutos, ela precisa estar num solo, um solo fértil. Nosso solo aqui é a internet, tá? As raízes precisam ser aprofundadas, e manter a consistência do crescimento na internet, de se expor, de conteúdos estratégicos, técnicos, e manter a consistência. E nesse processo, a mentalidade também faz parte da construção, do aprofundamento dessas raízes. Porque o medo de se expor está relacionado a isso. Se eu viver com esse medo da exposição, as raízes não serão aprofundadas como deveriam. E aí, muitas pessoas ficam no meio do caminho porque elas se preocupam somente com a técnica. Eu tenho que estudar, eu tenho que ter técnica para eu me expor na internet, eu tenho que ter técnica para fazer isso. Claro, a técnica ela é importantíssima. Porém, se preocupar demasiadamente com a técnica é a mesma coisa que você se preocupar com a decoração em volta dessa mangueira, ao invés de se preocupar com as profundidades das raízes. Mangueira numa casa humilde ou numa casa que vale milhões, ela vai dar fruto do mesmo jeito. Não importa o que esteja em volta. O que importa é o aprofundamento nas raízes. E no caso aqui dessa analogia, os frutos é o teu crescimento na internet. Os frutos é a venda do seu produto, é a venda do seu serviço. Os frutos são a transformação das pessoas que você está gerando com a produção do seu conteúdo. E quando você transforma pessoas, naturalmente você acaba tendo a venda do seu produto ou do seu serviço. E dentro do nosso tema aqui, como um empreendedor vence o medo de gravar vídeos na internet, preste atenção nisso aqui, é muito importante, preste atenção. Você nunca vai perder o medo de se expor. Nunca. Você fala, mas pô, Leopoldino, o tema da live é como vencer o medo? Como que eu vou vencer? Mas vencer é uma coisa, eliminar é outra. Você a todo tempo você vai vencer o medo. Eu vou te mostrar aqui técnicas para isso, estratégias, e você vai ver o que tem te impedido, por que esse medo tem crescido dentro de você, por que você não quer se expor. Eu vou te mostrar aqui, tá? Mas aí é o seguinte, esse medo nunca vai embora, nunca. Por quê? Porque o medo ele é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa que tem dentro de nós. Imagina se a gente não tivesse medo, imagina, olha só, preste atenção. Estamos andando na beira de um precipício, 100 metros de altura. Se a gente cair um passo em falso, a gente morre. Você andaria ali abertamente, na beira de um precipício, bem na beirinha. Por que você não andaria? Por causa do medo. É um mecanismo de defesa, para nos manter vivos. O medo nos faz olhar antes de atravessar uma rua cuidadosamente. O medo nos faz fugir de uma região que está tendo um tiroteio, muito tiro para lá e para cá. Ninguém vai se meter no meio do tiro. Por quê? Por causa do medo. O medo ele é um mecanismo de defesa. Então o medo ele é bom para nos manter vivo. O medo é bom para te manter vivo. Porém, o problema é quando esse medo domina. O problema é quando o medo toma conta. E aí há uma paralisia, como eu disse anteriormente, há o sequestro da amígdala. A amígdala é sequestrada, paralisou, travou. Quando a amígdala é sequestrada, lá no nosso sistema límbico, no nosso sistema nervoso, o córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio, ela é travada. Por exemplo, para eu falar essa live para você aqui, eu estou usando o córtex pré-frontal. Por quê? Porque eu preparei o conteúdo antes. Eu tenho um roteiro aqui dos pontos principais que eu for falar. Tem um funil, essa live tem um funil. A palavra funil a gente vai falar muito aqui, na marca digital ele é um funil, mas não é o motivo da live agora.
Mas quando a amígdala é sequestrada, você é bloqueado o teu racional. Porém, existem técnicas para você se livrar desse sequestro da amígdala para que você domine as suas emoções, para que você domine o seu medo. Antes da gente discorrer o assunto aqui profundamente, pega o seu dedinho aí, ó, toca aqui no aviãozinho, toca nesse avião, encaminha essa live para 5 amigos seus, encaminhe rapidinho. Quando você encaminhar, você escreve aqui, ó, compartilhado. Encaminhe porque esse conteúdo é extraordinário, muita gente precisa ficar sabendo disso. É um conteúdo que realmente muitas pessoas travam as próprias vidas por causa disso. Deixam de conquistar maiores coisas por causa disso. Compartilhe aí para os amigos e vão para cima, que esse conteúdo aqui tá extraordinário, realmente vai fazer a sua mente explodir. Tenho certeza que esse conteúdo vai fazer a sua mente explodir. Muitas chaves vão virar, ó. Pá! Chaves irão virar na sua mente hoje. Fica ligado aqui. Traga a sua memória agora quando você era criança. Criança, jovem, traz a sua memória. Quando você era criança, menorzinho principalmente, você não tinha esse medo que você tem hoje da exposição. Quando você era criança, você não tinha esse medo demasiado. Alguns poderiam até ter um pouquinho, aquela criança um pouquinho mais tímida, né, com um perfil psicológico mais introvertido, porque tem 2 perfis psicológicos, o extrovertido, aquele que fala com todo mundo e tal, e aquele introvertido que é um pouco mais fechado. No meu caso, eu sou introvertido, não parece, mas eu sou. Sempre fui uma criança mais fechada. Mas quando nós éramos criança, nós não tínhamos esse medo que nós temos hoje. Esse medo da exposição. Por quê? Perdão. Por quê? Porque nós não tínhamos passado por situações onde nós tínhamos a consciência do problema da exposição. Porque a exposição, a dificuldade de se expor, está relacionada ao julgamento. A pessoa se sentir rejeitada. Pô, mas se eu me expor e alguém falar alguma coisa de mim? Se eu me expor e alguém falar mal de mim? Poxa, eu não posso me expor, eu tenho que manter a minha imagem. Eu não posso me expor, porque senão eu vou passar vergonha. Imagina eu passar vergonha, que coisa horrível se eu passar vergonha. E uma coisa que, principalmente na nossa cultura, desde pequeno, os nossos pais, eles não foram ensinados a potencializar em nós a nossa identidade. Porque quando a identidade é fortalecida, aquilo que eu sou é fortalecido, eu não deixo o medo me dominar da exposição. Eu não tenho medo do que vão dizer sobre mim. Eu não tenho medo do que as pessoas vão falar. Porém, os nossos pais, eles nos criaram diferente, porque é o jeito que eles aprenderam. Não tem certo nem errado, é o jeito que eles aprenderam. Eles falavam assim para você, ó, fala baixo, shh, fala baixo, o que os vizinhos vão pensar? Você lembra disso? Seu pai ou algum responsável fala assim, shh, fala baixo, o que os vizinhos vão pensar? Ou seja, fala baixo, senão a gente pode ser envergonhado perante os vizinhos. Fala baixo, senão os vizinhos, eles podem nos rejeitar. Fala baixo, senão nós seremos julgados. Quer ver outra? Roupa. A roupa de andar em casa e a roupa de sair. A roupa de andar em casa poderia ser uma roupa meio velha, ou até mesmo rasgada, ou costurada, aparecendo a costura. Mas a roupa de sair não. A roupa de sair tem que ser impecável. Por quê? Porque as pessoas vão nos ver. E aí, o que elas vão pensar de nós? Filho, bota a roupa de sair, porque nós vamos numa festa. Bota a roupa para sair, porque nós vamos na igreja. Bota a roupa para sair, porque nós vamos fazer um lanche lá fora, vamos no restaurante. O que isso está inconscientemente colocando na cabeça da criança? Você tem que se colocar de uma maneira como se estiver sem ninguém te vendo, e quando alguém te vê, você tem que estar melhor. Por quê? Porque senão podem te julgar. Senão você pode se sentir rejeitado. Senão você pode se sentir rejeitada. Senão você pode se sentir diminuído, diminuída. Senão você
Coitadinho, você vai ficar, ninguém pode falar mal de você, porque senão você vai ficar tristinho. Aí dentro de você tem essa criança. Essa criança está aí. Quando você tem medo de gravar vídeo na internet, quando você tem medo de se expor, quando você tem medo até de fazer uma reunião com seus colaboradores, ou você falar em público ou numa palestra, é essa criança que está aí dentro gemendo e berrando porque eu não deveria estar aqui, eu não estou com a roupa apropriada para estar em público. Eu não estou preparado, eu não estou preparada, porque se alguém falar mal de mim, se alguém falar alguma coisa para mim, eu vou ficar tão triste, eu vou chorar, eu tô com vontade de chorar para sair daqui. Pô, tá me dando frio na barriga. Eu quero ir embora. É a criança que está aí dentro berrando. É a criança que está aí dentro gritando, pedindo para sair. Em alguns casos mais graves, pessoas até receberam palavras negativas na infância, dos pais ou de outras pessoas próximas, professores, tios, como você não é capaz, você não consegue, não é para você. Menino, não é para você que você está tentando isso, você não é capaz de fazer isso. Não, isso é coisa de adulto, sai daqui, tira a mão daqui, não é para você, você não consegue. E aí, todas essas palavras, todas essas situações negativas estão armazenadas na amígdala, como eu falei lá. Estão armazenadas nessa estrutura, lá no seu sistema límbico, seu sistema nervoso. Essas emoções estão lá, estão ali. E olha só, eu senti exatamente isso que eu estou te falando. Exatamente isso. Eu tinha receio de me expor, medo de me expor, o que queriam falar de mim. Mas eu consegui superar esse medo. Talvez você me vendo aqui falando, deve achar, caraca, Leopoldino sempre foi um cara bom de oratória. Ele sempre deu discursos maravilhosos. Eu imagino o Leopoldino na escola dando trabalho, todo mundo aplaudia de pé. O Leopoldino na faculdade. Você tem uma ideia, quando eu estava na faculdade, na época eu tomava bebida alcoólica, hoje por opção eu não tomo. E na época, para eu apresentar um trabalho na faculdade, eu tinha que tomar umas 2, 3 cervejas para eu conseguir ir à frente e fazer aquela apresentação horrível. Por quê? Por causa de tudo isso que eu te falei. O medo da exposição, o que vão falar de mim, o que vão dizer de mim. Eu não me considerava capaz de fazer uma boa apresentação. Ainda mais falando aqui para vocês. Não tinha como ter essa... me travava, só de pensar eu não aguentava. Mas aí através de um passo a passo, uma consistência, eu fui vencendo esse medo de me expor. E eu fui ressignificando o que eu vivia no passado. O que é ressignificar? Entender, mas peraí, o que eu vivi eu era uma criança. O que meus pais me ensinaram foram o melhor que eles tinham para mim, sem dúvida. Meu pai e minha mãe são pessoas incríveis na minha vida, eu amo eles de paixão. Porém, eles me passaram o que eles receberam, então eu posso fazer diferente com as próximas gerações. Eu posso intensificar mais a identidade dos meus filhos, cada vez mais. É um processo. E eu fui entendendo, ressignificando isso. Assim como eu já vi muitas pessoas também superarem esse medo. Se expor na internet, de expor as suas opiniões. Porque, olha só, quando você está conversando, você e seu melhor amigo, ou você e sua melhor amiga, você não discorre sobre o assunto? Você não fala sobre o seu negócio com clareza? Você não domina o seu negócio? Se você está no seu negócio, eu tenho certeza que você domina, que você é bom no seu negócio. Você não conversa com cliente, com fornecedor, com amigo? Qual é a diferença de você ir na internet e gravar um stories, gravar um vídeo, fazer uma live? Por exemplo, tem pessoas que você entrar aqui na live vai falar, poxa, caramba, Leopoldino está falando aí só para esse pouquinho de pessoas? Quem fala isso? São pessoas que estão esperando aplausos de muita gente. E aí acabam que nem começam, porque tem medo da exposição. Pô, imagina eu abrir uma live e não tem ninguém. Imagina. Mas quando você entende da estratégia que está por trás, isso te ajuda a vencer esse medo também. Uma coisa vai completando a outra. Mentalidade, lembra que eu falei estratégia, técnica e mentalidade? São 3 pilares, se completam.
Essa live, depois ela será salva no meu feed. A maioria das pessoas, ela vê no gravado. Dessa live, eu tiro microvídeos, pequenos vídeos, com uma headline, um texto chamativo, que vai trazendo atenção para outras pessoas também. O que eu estou fazendo aqui, nesse meu perfil, eu estou começando do zero praticamente. Não é nada extraordinário. Eu não vou fazer aqui o que eu faço até com meus parceiros da agência, que eu tenho uma agência de marketing digital. Eu trabalho a imagem de várias pessoas. O que eu estou fazendo aqui não é no nível profissional, é no nível de mostrar para você que é possível você fazer. É simples. Basta ter estratégia, técnica e uma mentalidade assertiva. E muitas pessoas, quando falam de gravar vídeos, de se expor, né? Gravar vídeos, seja fazer uma palestra, oratória, apresentação, ela fala, eu não sei falar tão bem, eu não sei me expressar direito, sabe? Eu não nasci para isso. Eu prefiro ficar aqui no meu cantinho. Eu não quero me expor. Eu não preciso gravar vídeos na internet para vender o meu serviço ou o meu produto. Eu posso usar só fotos, posso usar só imagens. Eu não preciso. Eu não tenho uma câmera boa, sabe? Eu não vou começar. Muitas pessoas criam essa desculpa e acabam se afastando do extraordinário. Por quê? Eu não sei falar tão bem. É possível, com técnicas, você aperfeiçoar a sua oratória. Igual o Renata escreveu, parece que você nasceu pronto, você é incrível. Gratidão, meu amigo. Mas eu não nasci pronto. Realmente, somente parece. Se alguns amigos meus da escola entrar aqui ou da faculdade, vai achar que é uma outra pessoa, que não sou eu. Porque eu aprimorei. Eu decidi, é uma decisão. Tudo na vida é uma decisão. Tudo. Quando você está casado com seu esposo ou com a sua esposa, você decidiu amar, é uma decisão. O amor não é um sentimento. É uma mentira que as pessoas falam. Amor não é sentimento, é uma decisão. Você decide todos os dias amar o seu esposo ou sua esposa. Tudo na vida é uma decisão. Você decide ir para a sua empresa. Você decide fazer o que você está fazendo. Você decidiu estar aqui nessa live. Você decidiu assistir esse vídeo. É uma decisão. Então, se você decidir, beleza, hoje eu não falo bem. Você pensando, cara, hoje eu não falo bem. Beleza, hoje eu não me expresso bem. Eu tenho essa consciência. Primeiro passo, uma consciência. O que eu tenho que fazer para eu me expressar bem, para eu falar bem? Quais são os próximos passos? Eu estou aqui para isso. Eu estou postando vídeos diários para isso. Então, o problema é que a pessoa fala, eu não falo tão bem, eu não sei me expressar direito. Se coloca como vítima. A vítima nunca cresce. A vítima sempre fica no mesmo estado. Pode olhar à sua volta. Seus amigos, pessoas próximas, estão no mesmo estado há 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos ou mais. Por quê? Porque não decidiram fazer algo novo. Eu não preciso gravar vídeo, posso usar só fotos e imagens. Sim, você pode só usar fotos e imagens. Você pode vender sim, só com fotos e imagens. Você não precisa gravar vídeo. Porém, quando você grava vídeo, quando você se expõe, você potencializa. Ao invés de você andar com um carro 1.0, ainda na segunda marcha, você pode pegar um motorzão ali 3.0 turbinado, voar. Ou um avião, você vai pegar um motorzão de avião, voar. Então a escolha é sempre nossa, a escolha é sua. Você pode só postar vídeos, só imagens e posts escritos, fotos. Porém, o vídeo ele potencializa muito mais, porque eu sempre vou falar isso aqui para você, ó. Pessoas se conectam com pessoas. E quando você se expõe, você está se conectando com a pessoa de uma forma mais clara. E você potencializa a sua autoridade. Todo mundo que se expõe na internet, a autoridade é potencializada. Como consequência, as pessoas te admiram, as pessoas começam a te mandar mensagem e, como consequência, as pessoas compram de você, compram o seu produto, compram o seu serviço. É uma consequência disso. Eu não tenho uma câmera boa. Você não tem um celular? Você está aqui. A câmera do meu celular não é tão boa. Olha só, escreve isso aí para você ver sempre. Escreve, deixa na parede, no seu caderno, na sua agenda.
Olha só, preste atenção nessa frase. Feito é melhor do que perfeito. Faça. Não busque a perfeição. Nunca terá a perfeição. Nunca. Quando eu decidi aqui gravar produzir conteúdos aqui gratuitos, eu tenho uma agência, igual eu falei, tem uma agência de marketing digital, a gente procura melhorar os conteúdos dos nossos especialistas, das pessoas que nós temos parceria. Eu pensei, mas vou fazer o meu sem tanta coisa, sem tanta divulgação. Falei, não, mas eu vou começar. Eu vou mostrar para as pessoas que basta começar, que feito é melhor do que perfeito, que não precisa ter coisas mirabolantes. O celular hoje você faz tudo, você não precisa de uma câmera profissional. Como eu estou aqui falando no celular para você. Não precisa. Então, não deixe a sua mentalidade te bloquear. Que vai vendo bloqueio. Uma coisa na nossa cultura que é terrível, é o seguinte. Tem uma frase que fala: errar é humano, errar 2 vezes é burrice. Você já ouviu essa frase? Fala pra mim, já ouviu? Errar é humano, errar 2 vezes é burrice. Essa frase, ela destrói a criatividade, ela destrói a ousadia, ela coloca as pessoas com receio de arriscar no novo. Você não deve ter medo de errar, você tem que errar. Uma frase que você tem que falar hoje, uma pergunta, eu tenho aqui. O que eu posso errar hoje? Por quê? Quando você fala o que eu posso errar hoje, você está mandando um comando para você que, cara, o que eu tenho que aprender de novo hoje? Que todo novo você vai errar. Vai errar. Por exemplo, aqui na nossa cultura, as pessoas desvalorizam um empresário que quebrou várias vezes. Olha assim, não, caramba, o cara quebrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Isso aí não deve ser um bom gestor. Não deve ser um bom... Eu não vou fazer negócio com esse cara, não sei o quê. Mas você sabia que lá no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, os empreendedores que quebraram várias vezes, eles são os mais valorizados? Por quê? Porque quem quebrou várias vezes foi quem arriscou várias vezes. E quem arriscou várias vezes aprendeu coisas novas várias vezes. E quem arriscou várias vezes significa quem não deixou o medo dominar, ele não desistiu na primeira, não desistiu na segunda, não desistiu na terceira, ele vai até dar certo. Quantas vezes você começou algo e parou? Vai até dar certo. Consistência, 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 consistência. Um erro gravíssimo é a pessoa planejar. E aí o medo vai travando. Eu tenho planejamento. Quantas pessoas você conhece que fazem, eu tenho um projeto, eu estou planejando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu vou fazer, o tempo passa e não faz nada. Talvez até você já tenha acontecido isso. Planejar. Faça. Como eu disse, o café das 7 aqui, toda segunda e quinta, às 7 horas da manhã, eu decidi fazer. Planejamento bem rápido. E decidi fazer. E é no caminho que você vai aparando as arestas. Claro, eu acredito no plano de negócio, acredito mais até no modelo de negócio, uma ferramenta mais simples, não é o momento da gente falar aqui, nem é o tema. Um modelo de negócio, se quiser pesquisar na internet, uma ferramenta simples, você tem a visualização do teu negócio. Acredito no planejamento, mas a execução ela é muito mais importante. Se você planejar e não executar, você não aprende nada. Se você executar sem planejar, você até aprende mais. Não é o ideal também, você até aprende. Não é o ideal. O ideal é você planeja e executa, coloca em ação. E hoje eu vou te chamar para um desafio para você colocar em ação no final dessa live. Não adianta você ficar aqui me ouvindo, e se você não colocar em ação. E como você supera esse medo? Como você vence o medo? E vencer sempre transitoriamente, igual eu te falei, tá? O medo vai estar aí. Mas tanto você repetir, novas conexões neurais vão sendo geradas, vão sendo fortalecidos
e novos neurônios vão sendo fortalecidos, essas conexões, e se torna mais simples aquela atividade. Daqui a pouco você está gravando com mais facilidade, você está se expondo com mais facilidade, e você não vai travar como travava antes. É uma consistência. Então você supera esse medo gravando, fazendo stories, gravando vídeos, fazendo live. Você supera fazendo. Porque pensa comigo, como eu disse lá no início, as pesquisas mostram que o maior medo das pessoas é falar em público. Maior do que a morte, maior do que o medo da doença, o medo financeiro. Pensa comigo, se a maioria das pessoas tem um medo de falar em público, e quando eu vou falar para elas, eu fico com medo também, não faz sentido, pô. Eu estou deixando me contaminar por uma mazela da maioria? Ou eu decido ser a minoria? Tem duas opções. Ou a gente decide viver como a boiada, um atrás do outro, caminhando ali, ó, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Ou eu vou ao contrário da boiada. Ou melhor, eu decido ser o boiadeiro, liderar a boiada. Eu levo a boiada para se alimentar, para sair no pasto. Então você decide, você quer ser igual a boiada, a maioria travando com esse medo de se expor, medo de gravar vídeo, ou você decide estar no comando da sua vida. No comando. Eu comando a minha vida. A vida é o seguinte, igual um barco, você é o comandante do seu barco. Você define onde você quer chegar. Ah, eu quero chegar até lá. Pô, mas para eu chegar até lá, eu preciso me expor na internet, eu preciso ter estratégia, eu preciso ter técnica. Eu vou acompanhar as lives aqui do Café das 7 do Leopoldino, eu vou assistir os vídeos dele. Então é uma decisão, tá vendo? Por quê? Porque isso vai te levar onde você quer chegar. Ah, eu quero ser a maior empresa da minha região. Ah, eu quero ter o maior negócio na internet do meu nicho, do meu mercado. É uma decisão, você criou o plano, você trabalha em submetas. Uma das metas é você estar aqui, por exemplo, aprendendo esse conteúdo. Você está no controle. Mas, Leopoldino, mas às vezes acontecem coisas que eu não foge do meu controle. Mas você está no comando, né? Você está no comando do barco. Tá? Você está no comando do barco. Mas às vezes foge algumas coisas do teu controle. Faz parte. O barco, nessa analogia do barco, você está no comando do barco, mas Deus está no controle do vento, do mar, da tempestade. Então isso você não tem como evitar. Você não tem como evitar as coisas à volta. Agora, aquilo que está que você está no comando, que ali você tem um controle do barco, você não tem um controle do externo, você tem do barco, você tem que assumir o comando. E se a maioria das pessoas tem medo, não faz sentido nenhum. Eu também, quando eu estou ali falando para elas, eu tenho medo. Porque se elas estivessem no meu lugar, elas também estariam com medo. Então, é só pensar, cara, não faz sentido. Qual o pior que pode acontecer aqui? Alguém falar que foi ruim? Alguém falar que eu não falei tão bem? Mas se eles falarem, é um feedback. Eu posso melhorar. Alguém falar, pô, Leopoldino, na tua live não tá legal não, hein? Você tem que falar com mais desenvoltura, ou talvez você tenha que gesticular mais. Ah, Leopoldino, melhora a iluminação, faz assim. É um feedback, eu analiso. Pô, faz sentido? Pô, faz sentido, eu vou melhorar. Não faz sentido? Eu descarto. Agora, eu me abater porque alguém vai falar algo? Eu me abater porque alguém... Não faz sentido. Ou quando alguém te xinga, alguém fala mal de você... Ninguém tem a capacidade de te colocar para baixo. Ninguém. Tem de falar, ah, fulano de tal me colocou para baixo. Poxa, tô tão estressado lá no trabalho. O meu chefe tá me estressando. Ou o meu colaborador está me estressando. Poxa, essas notícias estão me estressando. Não faz sentido. Porque você que permite que aquilo te estresse. Ninguém tem a capacidade de fazer mal para ninguém, ninguém tem a capacidade de estressar ninguém tem a capacidade de colocar ninguém para baixo. Por quê? Porque você não é mais aquela criancinha que eu falei, que lá atrás, a criancinha ela era influenciada. A criancinha, o pai às vezes falava, você não é capaz, você não vai dar em nada, você é um filho que para mim não vale nada, você é um filho, pô, eu achei que você fosse melhor, o teu irmão mais velho é melhor, ou a tua irmã é melhor, ou o teu primo é melhor. Aquela criança recebeu,
mas hoje você é um adulto. O que as pessoas falam sobre você não pode te afetar. A tua identidade tem que estar fortalecida. É aquilo que você é. E o que você é, ninguém tira de você. Jamais, nunca, ninguém tira de você. Então, quando você vai se expor para gravar um vídeo, se as pessoas te criticarem, se alguém falar alguma coisa, é zero possibilidade de te afetar, porque você sabe quem você é. Você sabe que aquele é um processo que você está errando. Lembra que eu te falei? Agora um pouquinho. O que eu posso errar hoje? Você vai gravar, você vai errar. Você vai gravar, vai ficar ruim. Tem que ficar ruim. Porque se ficar bom no primeiro, você não vai evoluir. Tudo que você começa tem que ficar ruim, vai ficar ruim. Mas você tem que colocar em prática assim mesmo. Olha o processo criativo da nossa evolução em todos os sentidos. Como que foi evoluindo, como que era o primeiro celular, como que está hoje a tecnologia. Há uma evolução. Ninguém começa nada do nada. Ninguém começa um celular hoje, vou criar um celular do nada, vou inventar uma tecnologia nova do nada. Não, ele pega aquilo que já foi criado lá atrás e ele fala, o que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? É um processo científico, a ciência trabalha assim. Então nós temos que ter esse processo na nossa caminhada. Nós temos que decidir fazer, decida gravar um vídeo, decida gravar um stories, decida abrir uma live, porque você já tem um conhecimento, já está dentro de você, você já conhece sobre o seu serviço, você conhece sobre o seu produto. E aqui nós vamos construir como conhecer o avatar, né? Como conhecer o avatar é o cliente ideal, avatar ou persona, alguns chamam de persona, eu prefiro chamar de avatar. Como conhecer o avatar, como produzir conteúdos para tocar na dor, para tocar no sonho, para quebrar objeções. Mas para isso você precisa começar. Não vai ficar perfeito, nunca vai. Olha só, preste atenção nisso. Não existe perfeição. Em nada existe perfeição. Aqui nessa terra, zero possibilidade, não existe perfeição. Porque a perfeição é o ápice, é o fim. Alcançou a perfeição, não precisa mais. Não existe. Existe, claro, buscar a perfeição. Na busca da perfeição, eu vou fazendo o meu melhor. Porque se você encontrasse a perfeição, você pararia, você não faria mais. Se o celular de hoje fosse perfeito, não existiria celular que vem depois. Se o teu carro hoje fosse um carro perfeito, você não desejaria comprar outro ou uma casa. O ser humano tem esse desejo de crescer. Deus colocou em nós esse desejo de crescer. Isso faz parte da raça humana. O progredir, o evoluir. Então, começa, grava, porque é assim. É a única forma. Quando você começa a se expor, você começa a diminuir, a amenizar esse medo. Você vai fortalecendo a tua identidade. Porque quantas pessoas vivem uma vida na mediocridade com receio do que os outros vão pensar dela ao tentar fazer algo novo? E sabe quem fala? Primeiro quem fala é quem está próximo. Pai, mãe, irmão, primo, tio, tia, amigo. Por quê que esses, em tese, vão te criticar? Porque você está sendo diferente. Tá? A famosa ovelha negra. A ovelha negra ela é uma história distorcida, porque a ovelha negra é algo bom. Ovelha negra no sentido de uma pessoa que decidiu ser diferente da maioria. A ovelha negra acabou tendo uma conotação negativa, a pessoa que faz coisa errada, a ovelha negra da família, a ovelha negra. Não, você tem que ser ovelha negra no sentido de, cara, eu vou fazer diferente. Diferente do que as pessoas têm feito, do que os meus irmãos têm feito, meu pai, minha mãe, meus tios, do que fizeram até agora. A minha geração para frente será diferente, porque eu decido fazer diferente. É uma decisão. E esses que estão à volta, por que eles criticam? Não criticam no mau sentido, criticam porque eles não querem que você se afaste do grupinho que eles são. Vai falar, virou youtuber, né? Daqui a pouco vai postar conteúdozinho de que está comendo, onde está indo. Ai, caraca, virou youtuber, brincadeira. Aí tu vai puxar um celular para tirar uma foto, para mostrar o seu dia a dia. Depois, futuramente, eu vou mostrar a importância de você
mostrar um pouco da sua vida, não expor. A exposição vai até onde você queira expor, não necessariamente você precisa expor tudo, mas quanto mais você tiver um lifestyle de você mostrar a sua vida, o seu dia a dia, mais você se conecta com as outras pessoas. Mas não é obrigatório, não se assuste, tá? Mas quanto mais você expor, mais as pessoas vão te criticar. Você vai puxar o celular ali para fazer uma filmagem ali, as pessoas falam, virou YouTube, é brincadeira, não sei o quê. Começar a criticar. E vão começar a querer opinar, talvez, você gravou um vídeo assim, pô, está ruim a luz, o som. Mas uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que nós temos que ouvir críticas de quem já passou por aquilo que a gente passou. Os nossos pais, mãe, irmão, tio, tia, amigo, eles vão opinar porque eles nos amam. E por amar, eles querem que a gente fique próximo. Quando você faz algo diferente, você está deixando de ser diferente deles, você está se afastando. Não, você tem que fazer tudo igual. Para pensar como você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Jim Rohn falava isso há muitos anos atrás. Foi um grande palestrante na parte de desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, um grande estudioso. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Preste atenção com seus amigos, você é a média de salário, de quanto você fatura na empresa, você é a média do tipo do teu casamento, do que você faz com os filhos. Tem a média ali. Os 5 principais, você é a média deles. Então você tem que sempre refletir. Será que eu estou sentado na mesa certa? Não que você tem que se afastar dos seus amigos, tá? Não estou falando isso. Mas você refletir, em qual mesa eu posso começar a me assentar? Em volta de quais pessoas eu tenho que me assentar em volta? Porque quando você se assentar numa mesa, sentar numa mesa significa você estar ali em contato com outras pessoas, você tem que ser o mais bobinho daquela mesa, o que sabe menos. Por quê? Porque se eu sou o que eu sei mais, eu estou sentado numa mesa onde eu sei mais, com quem que eu vou aprender? Como que eu vou melhorar? Como que eu vou evoluir? Se eu só estou ensinando, não, eu tenho que estar sentado em mesas onde eu seja o que eu sei menos, para eu aprender com eles. Porque eu entendi que eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo. Então eu vou passar a conviver com pessoas diferentes também, para eu começar a evoluir, para eu começar a crescer. Então essas pessoas, quando você começar a gravar, tenha certeza, a convicção, você vai ouvir críticas, tá? E quanto você for crescendo, você vai continuar ouvindo mais críticas ainda. Quanto mais crescer, mais críticas você vai ouvir. Porque aquela famosa frase, né, que vidraça, quanto maior, mais ela leva pedrada. A árvore que leva pedrada é a árvore que dá fruto. Então isso vai acontecer. E quando você mentalmente você fala, cara, vai acontecer, eu vou errar, vão me criticar, vai dar errado, eu vou fazer uma live, não vai ter ninguém, vai ter poucas pessoas, eu vou gravar um vídeo, vão me criticar, o vídeo vai ficar ruim. Mas você começa a ir no processo de evolução. Pessoa hoje que você segue, que você admira, talvez um grande nome da mídia, vai lá no YouTube dele, ou no Instagram, no Facebook. No YouTube é até mais fácil. No YouTube você vai lá, entra no YouTube, você vai lá em vídeos, clica nos vídeos dele e você bota para filtrar por data. Verifica o primeiro vídeo que ele gravou, o segundo, o terceiro. Dá uma olhada como estava ruim. Pode fazer isso no meu canal também, Leopoldino Santos, vai lá. Ou aqui mesmo no Instagram. Vê os meus primeiros vídeos como eram ruins. E isso mostra que a gente tem que começar. Você deve começar. Mesmo que seja ruim. Porque você entra nesse processo de evolução. Leopoldino, mas eu não preciso trabalhar na internet. Tão profundamente. Mas faz esse exercício, começa a gravar stories, por exemplo, stories de manhã, você dando uma palavra de motivação, de confiança ali para a pessoa começar o dia bem. A gente recebe tantas notícias ruins, tanta coisa ruim, né? Então você manter você dá uma palavra de confiança, você começa a se expor. E aí com o tempo você vai fazendo mais, você vai fazendo mais, você vai fazendo mais. É uma consistência. Uma consistência. E agora eu quero te lançar um desafio. Um desafio para você colocar em ação. Você vai sair dessa live aqui e não deixa para depois,
porque existe uma coisa que chama de autossabotagem. Você mesmo se sabota porque é algo novo. Até falei isso na última live, né? O nosso cérebro, ele ocupa 2% da massa corporal e ele gasta mais de 20% de energia. Então, ele vai querer te colocar numa zona de conforto, confortável, tranquilo, de boa, confortável, fazendo o que você faz no dia a dia, tudo igual um robô, igual uma marionete, né? Fazendo o que você faz, tá? Toda a mesma coisa todo dia, tudo igual, tudo igual. Então, quando você vai fazer algo diferente, é desafiante pra caramba, porque você gasta mais energia. Mas para ver novas conexões neurais, você tem que se desafiar a fazer. Então, eu te desafio a sair dessa live aqui e você fazer uma postagem lá nos seus stories. Você vai abrir o celular e gravar lá nos stories. Você vai dar uma palavra de motivação para sua audiência, para quem te segue. Ali um stories bem rápido, tá? Pode ser menos de 1 minuto. Se quiser falar mais, pode falar. E você vai falar para a tua audiência dessa mensagem de motivação e você me marca. Me marca lá que eu vou repostar a sua mensagem. E você decidir fazer isso, você vai estar dando um passo incrível em direção a você começar a gravar vídeos, melhorar, virar a chave de você realmente romper com esses medos, com esses traumas. Uma nova ação. É um pequeno passo rumo a grandes conquistas. Então, eu vou finalizar essa live agora. Vai lá, grava uns stories e você me marca lá nos stories, @LeopoldinoSantos10, que eu vou repostar teus stories e eu vou ver que você realmente aprendeu nessa live e vai colocar em prática. Beleza? Então, nosso próximo Café das 7 será na segunda-feira, às 7 horas da manhã. O tema é 3 dicas para o empreendedor aumentar seu faturamento na internet. 3 dicas para o empreendedor aumentar seu faturamento na internet. Lembrando que o Café das 7 é toda segunda e quinta, sempre às 7 horas da manhã. Beleza? Essa live vai ficar salva. Vai lá, comenta, diz o que você aprendeu e diz o que você vai colocar em prática. Beleza? Tamo junto nessa e vamos pra cima.